Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando Verbo. É isso daí mesmo. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já exerce influência em governos. O espírito do anticristo já atua na política, na economia, na ciência, e cabe a nós, como Igreja de Cristo, detectarmos esse detalhe e nos preparar para a iminente volta de Jesus Cristo. É sobre isso que estaremos falando hoje. O espírito do anticristo já está no mundo. Nós voltaremos daqui a pouco para trazer todas essas informações da parte de Deus para o teu coração. Roda a vinheta, diretor! Pois bem, aqui estamos de volta para tratar desse assunto enigmático, né? Muitas pessoas estudam, pesquisam, fazem levantamento para descobrir quem é o anticristo. E é sobre isso que eu vou falar contigo hoje, agora. Antes, porém, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha. Nos siga também lá no Instagram. Eu tenho mensagens dia sim, dia não, de 3, 4 minutos, que edificarão a sua vida e serão como respostas de Deus para você, tá bom? Outro sim, né? Quero parabenizar todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que já estão fazendo o nosso curso. E quem ainda não fez, corre lá, aqui ó, nesse grupo de WhatsApp aqui, estará disponibilizado o link para você acessar o nosso curso. Um curso abençoado, um curso que tem edificado vidas, transformado ministérios. Não perca esta oportunidade, tá bom? E terminando esse vídeo aqui, ó, entre lá no nosso grupo, acesse o link da plataforma e esteja participando desse curso de escatologia com 10 horas de conteúdo para o teu enriquecimento espiritual. Amém? Vamos então ao que interessa, ao assunto aqui. Meus irmãos, é comum pegarmos, detectarmos pessoas que estudam, que pesquisam e que depois de algum tempo de estudo, de pesquisa, vêm apontar um provável anticristo. E alguns não falam nem provável, né? Tem alguns que já batem o martelo e falam, é esse e acabou. Eu estudei, eu levantei, fiz cálculo, analisei a árvore genealógica dessa pessoa e pode ter certeza que é esse cara. Por exemplo, né, um que as pessoas muito têm falado é o Macron, né, Emmanuel Macron. As pessoas têm batido, têm cravado esse nome aí, ó, e algumas pessoas inclusive até falam com certeza. As pessoas já nem falam mais, olha, é provável, pode ser. Bate o martelo mesmo dizendo que é o anticristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, isto não é novo. Nos séculos passados, né, na história da igreja, sempre houve esta atuação de pessoas do meio da igreja, muitas vezes, talvez alguns com maldade no coração, outros na sua inocência ou simplicidade, querem apontar, querem dizer quem é o anticristo. E na história já tivemos vários candidatos fortíssimos, né? Hoje, além do Emmanuel Macron, as pessoas falam muito do genro do Donald Trump, que articulou, né, todo aquele trabalho de apaziguar árabes e judeus. Fez um trabalho até próspero, né? Outros falam que é Emmanuel Macron. Há algumas décadas atrás, algumas pessoas diziam também que o anticristo é aquele de bigodinho, lá da Alemanha, que a gente nem pode falar o nome aqui na plataforma aqui. Então, muitas pessoas diziam, principalmente pelo fato de ter feito aquele extermínio, né, com mais de 6 milhões de judeus. Também surgiram outros candidatos,
Mussolini e por aí vai. E até os dias de hoje as pessoas não aprenderam a lição, ainda continuam tentando fazer pesquisas, levantamentos, estatísticas, estudo de árvore genealógica para descobrir quem é o anticristo, né? E a realidade é a seguinte, uma coisa que eu vou te falar aqui com toda certeza, bato o martelo nisso, é o seguinte, que já estamos sob a influência do espírito do anticristo. Ele já atua no mundo, já atua nos governos. Os governos, principalmente das potências mundiais, já são regidos, influenciados, tendenciados pelo espírito do anticristo que já está atuando no mundo. E é o espírito do anticristo que levam governantes, que levam homens que são ricos e influentes a traçar um projeto de preparação para o mundo receber o anticristo. São esses homens aí que são endinheirados e uma grande parte deles até mesmo de origem judaica estão trabalhando sob a influência do espírito do anticristo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, dentre as famílias que estão a serviço do anticristo, dentre as famílias que estão trabalhando no cenário global para a implantação do governo único do anticristo, para a implantação de uma única religião, ou seja, fazendo os preparativos na política, na economia e na religião para recepcionar o anticristo. Muitos desses são judeus, são pessoas que estão investindo fortunas e fortunas para a atuação do anticristo, para a preparação do cenário mundial para receber o anticristo. Por que a gente sabe disso? Pelas próprias ações dessas pessoas, pelos próprios investimentos que essas pessoas fazem. Porque a realidade é que o anticristo, ele já está atuando, acertando o cenário através do dinheiro desses homens. E eu gostaria de citar para vocês aqui, por exemplo, como a família Rockefeller, a família Rothschild, ou a família Soros, né? E por aí vai. São famílias todas judaicas, de origem judaicas. Essa que eu acabei de citar. E por incrível que pareça, Deus abençoou esses homens, se tornaram bilionários, é B mesmo, estou falando, bilionários, não é milionários, bilionários. E hoje eles investem pesado essa fortuna para a preparação do cenário mundial para o anticristo. Meus irmãos, em nome de Jesus, entendam uma coisa. Eu vou te deixar bem claro aqui agora. Qualquer pessoa que chegar pelas mídias sociais, na tua igreja, como um pregador, conferencista, pode ser o mais sábio. Se ele apontar e falar, este é o anticristo, ele está mentindo para você. Ele está mentindo. Essa é a realidade. Ninguém sabe quem é o anticristo. Nós podemos declarar sim o que eu estou falando para você. O mundo já está sob a influência do anticristo. Ela já atua em todas essas esferas que eu falei para você. Dentro das religiões, dentro dos governos, na economia e também dentro da própria igreja de Cristo. Dentro da própria igreja de Cristo. Trazendo heresias, trazendo apostasias, promovendo um esfriamento espiritual, escândalos de lideranças. Tudo isso são atuações do espírito do anticristo. Mas uma coisa é certa, não existe um homem na face da terra capaz de falar assim, olha, eu vou trazer a revelação aqui de quem será o anticristo. Esse homem estará mentindo para você. E eu vou mais além ainda. Vou mais além. Eu vou dizer para vocês, tem coisas que nem o próprio diabo sabe, e ser humano aqui, ou liderança, ou estudioso, ou teólogo, está querendo saber. A realidade é essa. Nem o diabo sabe quem será o anticristo. Como é que é, pastor? Agora você pegou pesado. Nem o diabo sabe quem será o anticristo. Por que que o diabo não sabe? O diabo pode estar deduzindo, olhando para um, olhando para outro e tal, como qualquer um de nós. O diabo, nesse exato momento, ele também está especulando, igual essas pessoas que vêm aqui e dão nome.
Todas essas pessoas que chegam aqui no YouTube e dá nome para o anticristo, ou seja, aponta quem é ou quem será, quem se manifestará como anticristo, essas pessoas aí estão falando algo que não tem base bíblica, estão falando algo que nem o próprio diabo é capaz de falar. O diabo está igualzinho a essas pessoas, estudando um, estudando o outro, avaliando um, avaliando o outro e vendo quem são os prováveis candidatos. Por que que eu te garanto isso? Que o próprio diabo não sabe. Primeiro, porque o anticristo, ele será um homem, ele será um ser humano. Ele será um ser humano que se disponibilizará a serviço de Satanás. Ele será um ser humano que terá uma íntima comunhão com o inferno, com Satanás, e vai se dispor a cumprir todos os intentos de Satanás nesse período da grande tribulação. Então, o que ocorre? Se é um homem comum, a Bíblia diz o que no Salmo de número 139? Que todos os dias de vida de um homem comum são contados por Deus, antes mesmo que este chegue ao mundo. Não é assim que diz o Salmo de número 139? Ainda quando estávamos informe ou sem forma, quando era apenas um feto no ventre da nossa mãe, nossos ossos ainda não tinham se formado. A palavra de Deus diz que Deus já nos conhecia e que Deus já conhecia cada um dos nossos dias nesta terra, nesta vida, já tinha contado cada um dos nossos dias nesta vida, ainda antes que esses dias existissem. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa o nosso Deus, né? Quando eu estava informe no ventre da minha mãe, como um feto ou como um embrião, Deus já sabia como eu me chamaria, Deus já sabia quantos dias de vida eu teria nessa terra, e ele tinha traçado um plano e um projeto para cada um desses dias. E é claro, né? Me dando o livre-arbítrio para escolher se eu vou querer me enquadrar no que ele projetou para mim ou se eu vou querer me enquadrar no que o meu coração propõe. Você está entendendo? Então, antes que eu viesse, antes que eu chegasse a esse mundo, Deus não só me conhecia, como conhecia cada um dos meus dias. Nenhum dos meus dias de vida, nenhum dos meus dias de existência na face dessa terra são ocultos aos olhos de Deus. Ele já conhece todos eles. E ele sabe o meu último dia de vida aqui. Satanás não sabe isso. Satanás não sabe. Então, o que acontece? O que Satanás está fazendo? Ele está olhando os prováveis candidatos, mas ele não pode cravar e falar, vai ser esse daqui. Primeiro, porque ele não sabe o dia da volta de Jesus. Segundo, porque ele não sabe quanto tempo essa pessoa pode viver. Ele não pode chegar lá, escolher um e dizer assim, esse aqui será o anticristo. E cravar. Falar, você vai ser o anticristo, ainda que essa pessoa tenha um pacto com o diabo, tenha tudo. Ele não pode declarar isso. Por que, pastor, que ele não pode declarar isso? Porque ele não sabe quanto tempo essa pessoa vai viver. Ele pode simplesmente falar com uma pessoa hoje, olha, eu encontrei aí um rapaz ou um homem de 35, 40 anos de idade, olha, um candidato fortíssimo em potencial para ser o anticristo. Está disposto a fazer um pacto de sangue comigo, está disposto a entregar a alma para mim, está disposto a fazer tudo que eu mandar, esse será o candidato. Ele crava, só que ele cravou que esse será o candidato. Aí daqui um mês, 2 meses, Deus fala assim, terminou seus dias de vida na face dessa terra. E corta o fio da vida. Corta o fio da vida e simplesmente aquela pessoa morre. E aí o que acontece com aquele candidato em potencial de Satanás? Satanás fala, deu errado, deu ruim, não é assim que fala? Satanás vai falar, deu ruim. Tava tudo tão certinho, tava tudo sendo bem encaminhado, deu ruim. E Satanás volta na estaca zero. Você está entendendo? É isso que ocorre com Satanás hoje. Satanás está dessa maneira hoje. Satanás está como muitos aí, tentando estudar para descobrir quem será ou quem poderá ser. Agora uma coisa eu te digo,
Que diferença fará para você se for o Macron? Que diferença fará para você se for o genro do Donald Trump, que é um judeu também? Que diferença fará para você se for o Klaus Schwab? Que diferença fará para você se for o Bill Gates? Qual é a diferença que fará para você? E em que te edifica saber que é Macron? Em que te edifica saber que é o Jeremy, né, que é o genro do Trump? E em que te edifica saber que é Bill Gates, o dono da Microsoft? Em que te edifica? Vai mudar o quê na tua caminhada espiritual? Você vai se tornar mais crente depois que descobrir que é Macron? Você vai servir melhor a Deus depois que descobrir que é o Jeremiah? Você vai se tornar mais crente depois que descobrir que é o Bill Gates? Vai mudar a tua vida em alguma coisa? Não vai mudar em nada. Então, isto daí não tem valia nenhuma. Estudar tanto para descobrir o nome do sujeito. Você está entendendo? O mais importante para nós é termos esse discernimento e ver que o espírito do anticristo, ou seja, aquele clima na terra, aquele clima nos governos, na política, na economia, que já atua encaminhando o mundo para receber esse governo, é isso que basta para nós. Eu saber que o espírito do anticristo já está atuando. Atuando de que forma? Direcionando o mundo, preparando o planeta para se tornar uma grande e única nação. Preparando algumas lideranças, possivelmente, para comandar os 10 grandes blocos que se tornará esse mundo. Porque no nosso curso de escatologia, nós ensinamos todos esses detalhes. Desses 10 grandes blocos, tá? O mundo trabalha hoje para o globalismo, mas esse globalismo, ele vai culminar em uma terra, em um planeta com 10 grandes blocos, 10 grandes lideranças. E aí a gente sim pode falar, olha, eventuais, prováveis lideranças desses blocos. Hoje dá para ver, porque estão por aí atuando já, ok? Porém, fora disso daqui, o anticristo, eu quero te trazer essa informação. Nem o diabo sabe. Nem o diabo sabe. E assim como muitos gastam horas estudando para tentar descobrir, queimam neurônios tentando descobrir, o diabo também está fazendo a mesma coisa. Meus irmãos, o diabo não adivinha tudo, não. O diabo não sabe de tudo, não. Ele só sabe o que Deus permite que ele fique sabendo. Você sabia disso? Ele só sabe o que Deus permite que ele fique sabendo. Ah, pastor, eu não acredito. Não, pode acreditar. Muitas vezes tem coisas que eu posso ter informação e ele não tem. Eu estou na direção de Deus, buscando de Deus. Deus me mostra algo, me revela algo e ele não sabe. Qual é a prova disso, pastor? Temos que provar na Bíblia, claro. Eu não posso ficar aqui com achismo, não é verdade? Com linhas de raciocínio antibíblica ou até mesmo extra-bíblica. Vamos à palavra. O que ocorre quando Jesus nasce? Quando Jesus nasce, lá no governo de Israel, estava um homem chamado Herodes. Um homem endemoniado. Um homem cheio de demônio. Um homem que não media consequências para se manter no governo. Matava seus familiares. Esse Herodes, porque deixa eu te explicar uma coisa, né? Tem pessoas que pensam que Herodes é nome, tá? E Herodes não é nome próprio. Herodes é um título, tá ok? Haviam vários Herodes, tá bom? Assim também como Faraó, tá? Faraó não é nome, Faraó é título. Herodes não é nome próprio, Herodes é título. E havia um Herodes na época de Jesus que ele era sanguinário. Ele atuava naquelas mesmas atitudes dos Césares de Roma. E então, quando os magos chegam ali para saber onde estava o Messias, o que deveria ser o rei dos judeus, vão até ele como rei e falam, olha, nós vimos a estrela dele e tal, né? Queríamos saber onde é que ele está, porque viemos para o adorar, trazer o presente para ele. Nessa hora, Herodes fica endemoniado, ou seja,
o demônio entra nele com mais intensidade do que já atuava no dia a dia. E então o próprio Satanás fala através da boca dele para os magos: olha, nós não sabemos direito, mas deixa eu consultar aqui. E consulta os estudiosos das profecias. E eles dizem assim: olha, pelo que está nas profecias aqui, ele deve estar em Belém. Não sabemos o local dele, mas deve estar lá em Belém. E aí então, eles falam assim: ok, nós vamos para lá então. E o que o Herodes fala para eles? Olha, assim que vocês descobrirem onde está o menino, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo. Foi isso que Satanás falou na boca de Herodes: eu quero ir adorá-lo. E os magos saíram dali e encontraram o menino. E quando encontraram o menino, entregaram-lhe o presente, e ao sair, foram avisados pelo Espírito Santo que não retornassem pelo mesmo caminho, que não voltassem para Herodes para falar nada para Herodes. E assim eles fizeram. E passa-se o tempo, Herodes fala assim: eu fui enganado. Aqueles magos já viram, já encontraram e sumiram. Já passou muito tempo e nada deles voltarem para cá. E aí então o que acontece? Irado, endemoniado, com legião de demônio no couro, por sentir-se enganado e pelo risco de perder o seu trono, porque era esse o medo dele, né? Mas na realidade o medo era de Satanás, né? Então ele fala assim: já que eles me enganaram, para não correr risco nenhum, eu não sei direito quando essa criança nasceu, e ele lança o decreto: matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Se vai nascer o rei dos judeus, eu estou acabando de impedir agora. E assim foi feito o decreto, só que também Maria e José foram avisados e fugiram para a região da África, né? Então o que acontece, meus irmãos? O que acontece é que dentro dessa passagem fica provado que o diabo não sabe tudo. Ué, não poderiam demônios ir acompanhando os magos e os próprios demônios voltar lá para Herodes e falar assim: olha, Herodes, nós fomos seguindo os magos e vimos onde ele entrou. Ele entrou na rua tal, casa tal, número tal, e é lá que está. E no entanto, o que ocorre? Eles saíram dali e Deus não permitiu que Satanás os acompanhasse. Deus não permitiu que Satanás os seguisse, seja o próprio Satanás ou seja demônios. Você está entendendo que é Deus que está no controle da situação? Então hoje, Satanás está nesse mesmo quadro. Ele estuda dia e noite para tentar descobrir quem será o anticristo para trabalhar para ele. Ele tem com certeza vários candidatos. Ele tem com certeza vários homens em potencial, porque ele sabe mais ou menos o perfil. Porém, ele não sabe, ele não pode cravar o martelo. Será esse? Porque esse que ele cravar o martelo hoje pode morrer amanhã. Porque a vida de qualquer um desses candidatos a anticristo, acima de tudo, está nas mãos do meu Deus. É o meu Deus que já escreveu o último dia de vida dessas pessoas aqui na face da terra. Por isso que eu me descanso no Senhor. Por isso que eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque eu sei que cada detalhe da minha vida está no controle das mãos dele. Não tenho que temer anticristo, não tenho que temer peste, não tenho que temer pandemia, não tenho que temer guerra, rumores de guerra, não tenho que temer nada, porque tudo está no controle dele. E se eu estou no centro da vontade desse Deus, cabe a mim então somente glorificar por ver que está se cumprindo a cada dia todos os seus propósitos, todos os seus desígnios. E se Deus tem o poder de cumprir todos os seus propósitos e desígnios no que diz respeito à terra, no que diz respeito ao universo, à história da humanidade, que dirá com respeito à sua vida? Que dirá com respeito aos seus planos, aos seus projetos? Você está me entendendo? Descansa no Senhor. Quem estuda escatologia, ele adquire essa paz, ele adquire essa tranquilidade, porque é no estudo da escatologia que a gente vai aprendendo todos esses detalhes, todos esses aspectos. E é por isso que eu estou te chamando. Entre no nosso curso, participe desse curso, porque você terá também todas essas informações para dividir com outras pessoas, para ensinar a outras pessoas. A nossa meta, através desse curso, é formar pessoas habilitadas, gabaritadas, para falar com clareza de detalhes do arrebatamento até o juízo final, porque ali nós estaremos passando por todos esses aspectos. Só sobre arrebatamento eu falo 2 horas em 4 blocos de 30 minutos, meus irmãos.
E nessas 2 horas eu falo ali sobre o tribunal de Cristo, eu falo sobre as bodas do Cordeiro, sobre a volta triunfante, eu falo sobre a grande tribulação, 2 horas, 4 blocos de 30 minutos, meus irmãos. E nesses 4 blocos de 30 minutos eu falo sobre a tribulação, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. É coisa maravilhosa e você estará capacitado para passar tudo isso. Você vem de arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final. Você vai falar disso com destreza, com clareza, com habilidade e de maneira com que pessoas que não tinham noção mínima disso vão falar para você, mas que maravilhosa a forma que você me ensinou. Então, o nosso curso aqui é formar agentes multiplicador da mensagem escatológica que precisamos pregar nesses dias, da mensagem do fim dos tempos que precisamos pregar nesses dias. Muitas pessoas têm reclamado, na minha igreja não prega sobre isso. Então tá aí, Deus está te dando a oportunidade para você começar a pregar isso dentro da sua igreja, para você começar a ensinar isso para o teu grupo de familiares, para o teu grupo de irmãos, para o teu grupo de colegas de trabalho. Deus vai te capacitar para isso. É essa a nossa meta. Então, em nome de Jesus, aqui está o QR Code, tá ok? O QR Code do grupo. Entre aqui agora, entre lá, faça esse curso e você vai ver quanto benefício isso te trará. Como você verá tudo isso com mais clareza e não vai ficar perdendo tempo em ouvir estudos de 1 hora de pessoas que vêm aqui para dizer que vai falar para você quem é o anticristo. Você está entendendo? Então você que acompanha esse canal está sendo instruído hoje. Nem o próprio diabo sabe quem é o anticristo. Nem o próprio diabo sabe a hora que o anticristo vai entrar em cena. Mas sim o meu Jesus, que está com poder, com glória, reinando absoluto e está com o livro selado nas suas mãos. E tudo acontecerá mediante a abertura desses selos. Esse livro, esses selos, está nas mãos de Jesus, não é na mão do diabo, você está entendendo? É nas mãos de Jesus. Então, qualquer revelação que venha de Jesus, não de homens. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, não perca tempo com estudos que querem te apontar quem é o anticristo. Não perca tempo. É mentira isso, ok? Nem o diabo sabe quem que é. E nem o diabo sabe a hora que o anticristo vai entrar em cena. Mas nós temos esta sensibilidade de detectar, temos o discernimento para detectar. Olha aí, o espírito do anticristo agindo aqui nesse governo. Olha aqui o espírito do anticristo agindo aqui na vida do Papa, na religião de idolatria, na religião que é um símbolo da Babilônia. Olha aqui esse líder atuando no espírito, na unção do anticristo. E isso nós podemos até ver com os nossos olhos, detectar, ter o discernimento de Deus para ver essas ações. Mas passou disso, é procedência maligna e não tem base bíblica. Então estude escatologia, amém? Entre lá agora. E eu te peço mais uma vez, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no nosso canal, veja muitos materiais que estão aqui, temos mais de 200 vídeos para o seu enlevo espiritual. Me siga no Instagram, vai lá agora, me siga no Instagram, é bênção também, tá bom? E um beijo no teu coração.